Olá pessoal, vamos dar início ao nosso primeiro vídeo aí do nosso curso de cálculo numérico, certo? Conforme nós já conversamos, a primeira etapa desse curso, o foco dela é basicamente encontrar raízes aproximadas para funções, tá? Que é esse o objetivo de hoje. Eu vou mostrar para vocês o primeiro método que cumpre esse papel, ou seja, encontrar de forma aproximada raízes de funções. Tá? O primeiro método que eu vou comentar com vocês, de uma forma um pouco mais breve nesse vídeo, é o método da bissecção. Então, nesse vídeo, pessoal, eu vou estar primeiro fazendo mais a parte teórica do método, tá? Dando as ideias principais. É claro que é interessante que vocês procurem a apostila que eu mandei para vocês para poder dar uma olhada, principalmente na teoria em si, né? Todos os detalhes ali matemáticos e técnicos das demonstrações, eventualmente, do teorema, do método, né? Mas aqui eu vou dar uma ideia geral de como esse método funciona, certo? Claro, utilizando um teorema principal, que vem lá do cálculo 1, que esse vídeo a gente vai focar somente na teoria, e eu vou estar fazendo um segundo vídeo para vocês com respeito a como resolve um exercício utilizando esse método da bissecção. Então vamos lá, pessoal. A ideia é bem simples, bastante tranquila da gente ver. Primeira coisa que a gente vai fazer. Bom, como eu já falei, a ideia geral é encontrar raízes de funções, mas de forma, claro, sempre pessoal, encontrar raízes aproximadas, não o valor exato, de forma aproximada, certo? Bom, qual é a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês? Para vocês entenderem todo o método de hoje. Basicamente, pessoal, se vocês entenderem toda a ideia por detrás desse teorema que eu estou mostrando para vocês aqui, que é o teorema do valor intermediário, se vocês entenderem bem esse teorema aqui, o método de hoje vai ficar muito tranquilo de ser entendido. Tá? Então, o que esse teorema fala para a gente? O teorema do valor intermediário nos diz o seguinte: considere f aqui do intervalo AB fechado em R uma função contínua. Tá? Então, o teorema diz o quê? Se você pegar a f de A e multiplicar pela f de B e der um valor negativo, então o teorema diz o seguinte, que existe um ponto C dentro do intervalinho aberto AB, tal que f de C é zero. O que esse teorema basicamente nos diz? Se a f for contínua no intervalo fechado, e de tal forma que a f de A e vezes f de B é menor do que zero, então existe um ponto C tal que f de C é zero. Então quem é esse C, pessoal? Basicamente o C é a raiz de f, certo? Então o C é a raiz de f. Beleza, o teorema é bastante legal. Se for uma função contínua, dentro dessas hipóteses que o f de A vezes f de B é menor do que zero, ou seja, em outras palavras, você vai pegar o f de A e o f de B, eles trocam de sinal em algum momento, né? Porque se os dois forem positivos, o produto vai dar positivo. Se os dois forem negativos, então o produto também dá positivo. Então, a f de A e f de B tem que haver uma troca de sinal entre eles. Então, ele garante que existe uma raiz dentro do intervalo aberto A até B. Legal. Só que o grande problema é dizer assim, quem é a raiz exata, né? Ele fala que existe, mas o problema é dizer quem é. Então, vamos então entender alguns detalhes desse teorema olhando aqui um gráfico. Desculpa. Vamos lá. O que esse teorema diz, pessoal? Vamos lá. Então aqui tá vendo esse gráfico. Eu tenho, digamos, aqui em vermelhinho aqui o gráfico da minha função f. Eu tenho meu ponto B e a imagem dele que eu vou estar chamando de f de B. Eu tenho o meu pontinho A e o f de A que está aqui embaixo. Então, observe uma coisa, que o f de B é um valor positivo, o f de A é um valor negativo. Se eu fazer o produto f de B por f de A, isso vai dar um valor negativo. Ou seja, f de A vezes f de B é um valor negativo, assim como está nas hipóteses do teorema. Então, o teorema do valor intermediário nos garante o quê? Que existe um ponto C, certo? Que é a raiz da minha função f. Legal! Vamos agora em busca, pessoal, de saber o quê? Quem é esse ponto C? Vamos tentar intuitivamente encontrar esse ponto C. Então,
qual é a ideia, pessoal? A ideia do processo em si, do método, é o quê? A gente não analisar o nosso intervalo de... Desculpa, pessoal, estou um pouco fanho. Não é analisar nosso intervalo total de A até B, mas sim olhar intervalos um pouco menores aonde essa raiz C ela está presente. Então, pessoal, basicamente a gente vai utilizar nesse método da dissecção que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho em detalhes, de forma repetida. A gente vai utilizar esse teorema agora que está aparecendo na tela para vocês de forma repetida. Então, basicamente, se o f de A vezes f de B é menor do que zero, existe um pontinho dentro de A até B que assume a raiz da minha função f. Legal. Vamos lá. A ideia geral do método, pessoal. Ali eu tinha falado só do teorema do valor intermediário, eu vou falar da ideia geral do método. Tá? Digamos que a f, pessoal, é esse gráfico que está aí em vermelho. Então aqui está meu pontinho B, a f de B, o A e o f de A, perfeito. E aqui pelo gráfico, pessoal, vocês conseguem ver o quê? Que a raiz está aqui, certo? Então a raiz, eu estou chamando do pontinho C. Então, de novo, teorema do valor intermediário garante o quê? Se o f de A vezes f de B é negativo, ou seja, isso acontece nesse caso, porque há uma troca de sinal entre f de A e f de B, então o teorema do valor intermediário garante que dentro do A até B existe um pontinho C, que é a raiz da f. Legal, existe, mas a gente não sabe quem é. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Ao invés de a gente olhar todo o intervalo A até B, aonde a raiz está ali, a gente vai diminuir ele um pouquinho. Ou seja, pega o ponto que é o ponto médio de A até B. Eu estou chamando ele de M0. Então, basicamente, que a gente criou dois intervalos agora, pessoal. Um intervalo que vai de A até M0 e de M0 até B. Ou seja, um intervalo que vai de A até M0 e de M0 até B. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Aplicar o teorema do valor intermediário para cada um desses intervalos novos e ver aonde que a raiz está, certo? Bom, pelo desenho a gente já sabe que a raiz está entre M0 e B, mas vamos utilizar o método, o teorema do valor intermediário. Vamos lá. Olha onde está f de M0. F de M0 está aqui embaixo, pessoal. Está apertadinho aqui, mas eu não quis poluir muito o desenho. Então, f de M0 está aqui embaixo. Vamos analisar. Imagine que você não saiba que o C está aqui. Você sabe que ele está entre A até B, mas você não sabe a posição dele. Então, vamos primeiro analisar o intervalo de A a M0, ou seja, aplicar o teorema do valor intermediário aqui. F de A, valor negativo. F de M0, valor negativo. Produto dá positivo. Então, eu não posso aplicar o teorema do valor intermediário aqui. Então, eu não consigo dizer que a raiz está aqui. Perfeito? Mas, em contrapartida, olha o intervalo M0B. F de M0 é um valor negativo. F de B, a gente sabe que é um valor positivo, então o produto de f de M0 por f de B é um valor... Desculpe, pessoal, f de M0 vezes f de B é um valor negativo, certo? Então, basicamente, pelo teorema do valor intermediário, existe um pontinho entre M0 e B, onde ele é a raiz da f, tá? Algumas sutilezas aqui, pessoal. Primeiro, inicialmente a gente partiu do intervalo de A até B. Depois, a gente dividiu esse A até B em dois intervalos. A M0, M0B. Inicialmente, a gente já sabia que existia um ponto de A até B que era a raiz. Perfeito. Se vocês analisarem o intervalo de A até M0, nesse caso, como f de A e f de M0 são valores o quê? Negativos, o que vai acontecer? O produto aqui dá positivo, ou seja, não há troca de sinal entre esses dois caras. Então, a gente sabe que a gente não consegue aplicar o teorema aqui. Mas, como a gente sabe que a gente não consegue aplicar o teorema aqui, mas de A até B existe uma raiz, necessariamente a raiz tem que estar do outro lado, ou seja, de M0 a B. Então, moral da história, pessoal, primeiro passo, pega o intervalo de A até B, divide no meio
e ver aonde o teorema do valor intermediário se aplica. Então, aonde ele se aplica, aquele intervalinho vai ser o seu novo intervalo, ou seja, onde a raiz está. Então, basicamente, pessoal, a gente tinha um intervalo grande de A até B e a gente restringiu ele, ou seja, a gente conseguiu melhorar um pouco, ou seja, para a gente poder encontrar essa raiz C. Ou seja, ao invés de a gente olhar para todo A até B, a gente está olhando agora simplesmente para o M0B, certo? É onde a raiz está. Beleza, então já melhorou um pouco, ou seja, já tem um intervalo um pouco menor. E agora, o que a gente faz? De novo, pessoal, agora a gente vai esquecer o intervalo A, M0, a gente vai focar no M0B, que é onde está a raiz. De novo, vamos lá. Então, basicamente, pessoal, a gente sabe que de M0 até B a raiz está lá e de A até M0 a raiz não está lá. Perfeito? Porque, de novo, última vez, que de A até M0, f de A e f de M0, isso dá um valor o quê? O produto dá um valor positivo, ou seja, não há troca de sinal. Então, eu não consigo aplicar o teorema do valor intermediário. Mas de M0 a B, o f de M0 é um valor negativo, f de B é um valor positivo. Então, há a troca de sinal entre f de M0 e f de B, ou seja, o produto de f de M0 e f de B é um valor negativo, certo? Então, a raiz está entre M0 e B pelo teorema do valor intermediário. Legal, então a raiz está aqui, M0 a B, vamos focar nela agora. Vamos! Então, M0 a B, a nossa raiz está ali. O que a gente vai fazer agora? Dividir de novo, mas quem agora? O intervalo que tem a raiz. O intervalo que tinha raiz, a gente sabia que era o M0 até B. Divide ele no meio. Digamos, pessoal, que o meu ponto do meio de M0 até B eu chamei de M1. De novo, pessoal, agora a ideia é a mesma coisa que a gente fez anteriormente. O que acontece? Vamos analisar o intervalo de M0 até M1 e depois de M1 até B e descobrir aonde está a raiz, é claro, utilizando o teorema do valor intermediário. De novo, f de M1, pessoal, está aqui embaixo, está pertinho do f de M0, então valor negativo. Eu não quis escrever para não poluir aqui, para não carregar o desenho. F de M1, vocês conseguem enxergar que é um valor negativo e próximo do f de M0, que também é um valor negativo. Então, ou seja, não há troca de sinal entre f de M0 e f de M1. Ou seja, eu não consigo aplicar o teorema do valor intermediário de M0 até M1. Vamos olhar agora o intervalo de M1 até B. A gente já sabe que f de M1 é um valor negativo e f de B é um valor positivo, ou seja, há troca de sinal. Então, o produto é o quê? Negativo. Então, a gente sabe pelo teorema do valor intermediário que a raiz da minha função f agora está entre nesse novo intervalo que é de M1 até B. Então, basicamente, pessoal, a gente tinha dois intervalos, M0 e M1, M1 até B, e o que aconteceu? Que a raiz não está de M0 até M1, e sim de M1 até B, utilizando o teorema do valor intermediário. Então, o que vocês acham que a gente vai fazer de novo? Pegar agora esse novo intervalo M1 até B e dividir de novo. Certo, pessoal? Eu não vou fazer aqui o desenho, mas intuitivamente, pessoal, eu vou colocar mais um ponto médio aqui só para vocês verem o que acontece. Eu vou riscar aqui para vocês. Digamos que o ponto médio agora é aqui, mais ou menos aqui, M2, certo? Então a gente teria agora um novo intervalo, que é o de M1, vou pegar a mãozinha aqui para ficar mais fácil, de M1 até M2 e de M2 até B. Utilizando esse processo de novo, pessoal, ou seja, verificando em qual intervalo novo está a nossa raiz, ou seja, ou é de M1 a M2 ou de M2 até B, verifica em qual desses intervalos a raiz está. Como? Utilizando o teorema de valor intermediário. Aqui, pessoal, é nítido que o que? F de M1 é um valor negativo. F de M2 é um valor positivo, ou seja, há troca de sinal entre F de M1 e F de M2. Ou seja, F de M1 vezes F de M2 é um valor que
negativo. Então, existe um ponto entre M1 e M2, pelo teorema monotermediário, que lhe assume a raiz da f. E aí, pessoal, então agora o intervalo está entre M1 e M2. O que vocês acham que a gente vai fazer? Dividir agora esse intervalo M1 e M2 ao meio. Perceba que cada vez mais, pessoal, que eu vou dividindo... Primeiro, inicialmente, pessoal, a gente tinha um intervalo de A até B. Dividimos no meio, pegamos o M0. Agora, desse novo intervalo M0 até B, a gente dividiu no meio, pegou o M1. Agora, desse intervalo M1 até B, de M1 até B, o que eu fiz? Dividi no meio. Então, perceba, pessoal, que a cada passo que eu estou fazendo, ou seja, cada passo que eu estou fazendo, eu estou criando um ponto médio, e esse ponto médio, se vocês perceberem, ele está cada vez mais próximo de quem? Da raiz desejada. Então, intuitivamente, pessoal, se eu continuar esse processo, ou seja, dividindo todos os intervalos que a raiz está, utilizando esse mesmo processo que eu expliquei para vocês agora, intuitivamente, o que vai acontecer? Cada vez mais que eu vou repetindo essa ideia, eu vou estar criando pontos, ou seja, são pontos médios que estão cada vez mais próximos da raiz C. Então, essa é a ideia geral do método da bissecção, pessoal. O próprio nome já diz, é um método da bissecção, ou seja, da divisão. Você partiu do intervalo muito grande, que é A até B, onde a raiz está ali dentro, e cada vez mais eu vou diminuindo dele por meio de divisões, ou seja, considerando sempre os pontos médios dos intervalos ali que a raiz está ali dentro. Então eu vou estar criando pontos médios, M0, M1, M2, M3 e assim por diante, onde esses pontos médios estão cada vez mais próximos da raiz C. Então é isso, pessoal, o método é esse, ou seja, dividir, claro, tomando sempre o intervalo correto, ou seja, o intervalo que a raiz está, e dividir. Então, basicamente, você vai estar criando uma sequência de pontos que converge para a raiz desejada C. Essa é a ideia geral, pessoal. Basicamente é isso. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora? O teorema que de fato está na apostila que eu mostrei para vocês. Vocês vão ficar bastante tranquilos em entender até a própria demonstração, porque é justamente essa ideia que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, considera f aí uma função contínua de tal forma que f de A e f de B é negativo, ou seja, há uma troca de sinal entre f de A e f de B. Então, o método da bissecção, o que ele fala? Te gera uma sequência MK, que a gente já sabe quem são esses MKs, que são os pontos médios das divisões desses intervalos. Essa sequência converge para a raiz da função, que é esse valor que a gente quer encontrar. Quem é a raiz aproximada? E mais, pessoal, a distância que você consegue tirar aqui desses pontos médios para a raiz C, que é a raiz que a gente quer encontrar, ele pode ficar tão pequeno quanto você queira, tá? Essa desigualdade mostra isso, ou seja, conforme o K é muito grande, esse valor fica muito pequeno. E esse valor sendo muito pequeno significa o quê? Para um valor muito grande de K, ou seja, você considerando muitos passos, várias divisões ali de intervalos, a distância que você vai ter do ponto médio que você vai obter lá no passo K, com K muito grande, é muito próximo da raiz C. Ao ponto de dizer o quê? Que lá num passo K, um K muito grande, aquele MK que você considerou, ou seja, aquele ponto médio lá no passo K, ele é aproximadamente a raiz da função que você está procurando, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. É pegar um intervalo grande, dividindo, claro, sempre pegando o intervalo que a raiz está dentro e dividindo muitas vezes. Então, aquele ponto médio lá longe pode ser considerado uma raiz aproximada da sua função f inicial. Perfeito? Bom, só observando aqui, esse B e o A nada mais é que os extremos aqui, pessoal, do intervalo fechado até B. E esse teorema, esse método te diz mais ainda. Ele te dá uma formulazinha que está aparecendo aí na tela para vocês, que é essa daqui que eu estou passando a mão aqui. Ou seja, digamos que é dado para vocês
uma precisão epsilon. Ou seja, imagina que você tem uma função que você quer encontrar a raiz, mas eles falam para você o seguinte, ó, eu quero que você encontre uma raiz aproximada de tal forma que você tenha um erro menor, digamos que 10 a menos 8. Ou seja, o que isso quer dizer com isso? Que o valor que você obter pelo método, comparado com a raiz real, a distância de um para outro seja menor que 10 a menos 8. Ou seja, é um valor muito pequeno, ou seja, do valor obtido pelo método e o valor da raiz real. Se eu te der o erro que eu quero, ou seja, o erro do valor aproximado para o valor real, é possível saber quantos passos, ou seja, quantas vezes vou ter que repetir esse processo? A resposta é sim, que é utilizando essa formulazinha que está aparecendo na tela para vocês. Ou seja, se eu der um erro epsilon para vocês e fazer essa continha aqui, ln de b menos a sobre esse erro dividido por ln de 2, e eu pegar um k maior que o valor que vocês obtiverem aqui, e para qualquer quantidade de passos k maior que esse valor obtido, a gente vai obter o quê? Uma raiz aproximada ao ponto que a diferença do valor real para o valor aproximado seja da casa dessa precisão epsilon desejada. No próximo vídeo, pessoal, eu vou estar fazendo para vocês o quê? Um exercício de como a gente manusear bem esse casinho aqui, tá? Essa precisão. Certo? Mas a ideia aqui é a gente esboçar a teoria num contexto geral aqui. Inclusive, é esse exercício que eu vou estar resolvendo para vocês no vídeo que está aparecendo aí, o método prático. É esse exercício que eu vou estar resolvendo para vocês. Bom, legal. E agora? O que a gente tem? Bom, só uma observação final é o quê? Resumo aí, pessoal, do que a gente viu hoje. O método da bissecção, ele gera uma sequência MK que são os pontos médios, que isso estava escrito até no teorema lá, que é o teorema que é o método da bissecção, e essa sequência converge para a raiz da função f, que é a raiz que a gente quer encontrar, certo? E dado um erro epsilon, ou seja, desejado, o número de passos k do método que são necessários para atingir esse erro é k maior que ln de b menos a sobre epsilon sobre 2, onde a função f, onde esse a até b, igual eu comentei para vocês, nada mais é que os extremos aqui do intervalo fechado de a até b. Perfeito? Então, próximo vídeo a gente vai entender como manusear esse valorzinho k e, claro, como a gente brincar um pouco com esse método da bissecção. Somente um detalhe final, pessoal. Um detalhe importante, principalmente quando a gente vai utilizar o teorema do valor intermediário, que é a ferramenta principal para o método da bissecção. Primeiro, imagina que você tem essa função aqui que está em vermelhinho, que está aparecendo para nós, pessoal. Então, a gente tomou um ponto A, um ponto B, o f de B a gente já viu que é positivo, o f de A é negativo, mas de A até B a gente tem três raízes, pessoal. Aqui está aparecendo um C1, aqui bem próximo do A, o C2 e o C3. Vamos observar uma coisa. F de A negativo, F de B positivo, ou seja, há uma troca de sinal entre F de A e F de B. Ou seja, o produto de F de A vezes F de B é negativo. Então, pelo teorema do valor intermediário, ele fala que existe uma raiz. Beleza, mas aqui a gente tem três. Então a pergunta é, pessoal, se eu aplicar o método da bissecção aqui, para qual raiz eu vou encontrar? Então aqui, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Porque se eu tomar o ponto médio aqui de A até B, está mais ou menos onde está a minha mãozinha, e aplicar o processo, certo? Aplicar o processo, o que vai acontecer? Eu vou estar indo, que se eu tomar mais ou menos o ponto médio aqui, f do ponto médio aqui, certo? Vai dar negativo, mais ou menos por aqui. Então f de b positivo, então eu vou estar indo encontrar essa raiz C3. Mas e a C2 e a C1? Como eu faço? Tem que tomar bastante cuidado, pessoal, quando a gente for... Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte, que toda vez que a gente for resolver um exercício utilizando o método da bissecção, você tem que garantir que o intervalo que você está pegando tem apenas uma raiz ali dentro. Tá?
para não acontecer esse fato, por exemplo, que eventualmente você pode ir calcular somente a C3, mas você de fato queria calcular a C2 ou a C1. Então, basicamente, pessoal, vocês têm que tomar cuidado, o que é garantir que dentro do intervalo de A até B que você vai calcular a raiz, só exista uma ali dentro. Então, existem formas de você verificar isso, como tomar intervalos cada vez menores, de tal forma que você consiga garantir aí que exista apenas uma raiz ali dentro. Ou ainda, pessoal, utilizar ferramentas do cálculo 1, ou seja, com a cara da sua função, você mais ou menos faz aquele estudo de crescimento e decrescimento da função usando a derivada primeira, a derivada segunda, ao ponto de você garantir o quê? Que entre o intervalo que você está pegando, digamos, vamos supor aqui, pessoal, se eu tenho um intervalo E, então, para eu poder calcular a raiz C1 aqui, é interessante eu pegar um pontinho mais ou menos aqui. Então, por quê? Basicamente, a minha função ela só cresce aqui dentro desse intervalo. Se eu fosse olhar um pontinho mais ou menos aqui, deixa eu riscar para vocês. Digamos mais ou menos aqui. Porque dentro desse intervalo a minha função ela só cresce. Então, ou seja, aqui dentro eu vou ter apenas uma raiz, tá, pessoal? Então, essa é a moral da história aí desse termo de valor intermediário que eu quero falar para vocês. Eventualmente, ele te dá uma resposta, ou seja, ele te dá. Esse é um exemplo típico que o valor intermediário é aplicado, ou seja, existe uma raiz, mas existe mais de uma, né? Então, quando a gente for aplicar o método da bissecção, eventualmente a gente não vai encontrar a raiz que a gente deseja, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, ou seja, garantir que quando a gente for aplicar o método, o intervalo A até B que a gente está pegando, ali dentro a minha função tem apenas uma raiz. Perfeito, pessoal? Então, no próximo vídeo a gente vai estar fazendo um exemplo, vocês vão ver que é bem simplesinho, tá? Bem facinho, simplesmente utilizando o quê? O teorema do valor intermediário repetidas vezes. Claro, tomando sempre o cuidado de sempre tomar os pontos médios ali e considerar o processo sempre com intervalos aonde estão a raiz. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Na próxima videoaula eu vou estar fazendo para vocês ali uma breve revisão de novo desse método, rapidinho, mas com o enfoque de resolver um exercício desse método. Perfeito? Então, espero que vocês tenham gostado. De novo, aqui o objetivo nessa primeira parte do curso é encontrar raízes aproximadas de uma função, por exemplo, nesse caso de funções contínuas. Perfeito? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Qualquer coisa é só mandar um e-mail para a gente. Um abraço.